Eu disse a vocês que o outro parâmetro para a gente diferenciar discurso oral, discurso escrito e discurso interno era a motivação. E acho que aqui também a gente tem uma questão para os nossos alunos, para a produção dos textos ali da Olimpíada, bastante importante. No discurso interno, a questão da motivação nem se coloca. Se coloca, mas é de mim comigo mesmo, né? O que me motiva a pensar? Muitas coisas podem me motivar a pensar. No discurso oral, essas motivações, elas são muito variadas, né? E elas frequentemente vão sendo dadas no decurso da própria conversação, no decurso do próprio desenvolvimento do discurso oral. Então, se eu estou numa conversa familiar, numa conversa entre amigos, numa transação comercial, comprando um produto, pagando um produto, fazendo uma operação no banco, né, com o caixa, se eu estou numa aula mais dialógica, se eu estou numa reunião de escola, reunião de coordenadores, direção, reunião de professores, enfim, vários gêneros orais, os motivos para falar, eles vão sendo dados pelo decurso daquela conversa. Alguém abre a conversa, né, e, à medida que ela vai se desenvolvendo, eu concordo com uma coisa, então eu me motivo a dizer que eu concordo, eu discordo de alguma coisa, então isso me motiva a dizer que discordo, eu não entendo alguma coisa, e isso me motiva a perguntar, né? Eu me encanto com alguma coisa, e isso me motiva a apreciar, a fazer um comentário, enfim, né? Eu vou tendo motivos pela própria situação. A situação me dá os motivos, né? E a criança lida com isso muitíssimo bem, né? Ela está com vontade de ir ao banheiro, ela pede para ir ao banheiro. Ela não entendeu alguma coisa, ela pergunta, né? Ela se incomodou com o colega que fez alguma coisa que ela não gostou, ela briga. Os motivos são dados e ela fala em função desses motivos. Muito bem. No discurso escrito, os motivos são sempre mais difíceis, são sempre mais abstratos, são sempre mais complexos. No discurso escrito, gêneros secundários, claro. Se eu for escrever um bilhete, uma lista de compras, que embora escrito seja um gênero primário, não. Aí os motivos também são dados pela situação. Mas pensando no discurso escrito, naquilo que o Bakhtin chama de gêneros secundários, pensando em escrever os gêneros da Olimpíada, por exemplo, né, os motivos para escrever são mais abstratos. Eu vou ter de representar o meu interlocutor, né? Eu vou ter que pensar quais são as minhas finalidades, o que eu pretendo com o texto, né? O que eu pretendo com o meu poema, o que eu pretendo com essas memórias, o que eu pretendo com essa crônica, o que eu pretendo com esse artigo de opinião. E no caso da Olimpíada, a gente sabe que isso é uma trama bem complexa, porque existem finalidades que são próprias ao gênero. Cada um desses gêneros tem finalidades dadas pelo próprio gênero, né? Mas há finalidades e motivos para escrever que vão além do gênero, que tem a ver com o contexto da Olimpíada, né? Que tem a ver, a gente nas ações de formação discutiu muito isso, vários de vocês vão lembrar, né? Que assim, o que motiva a escrever? É ganhar o concurso? É participar do concurso? Né? É escrever melhor? Né? Que camadas dessas questões que estão implicadas na Olimpíada eu posso negociar com os meus alunos, para que a Olimpíada se torne algo a meu favor, a favor do processo de produção. Mas, de toda maneira, definir os motivos é mais difícil na escrita, porque supõe representar a situação, representar o interlocutor, representar o gênero, representar quem vai ler e o que eu quero causar nele. Isso é bem mais difícil do que estar com vontade de ir ao banheiro, levantar a mão e pedir para ir ao banheiro, né? E eu quero crer que, em parte, o processo de edição e revisão do texto, ou de revisão e edição, né, ele tem de estar guiado também pelos motivos que eu tenho para escrever, né, o que eu quero causar com o meu texto. Então, para fechar essa ideia dos discursos, vejam que
é um pouco uma tentativa de mostrar o que o Vygotsky quis dizer com o discurso escrito estar mais próximo do discurso interno do que do discurso oral. O discurso interno, meu pensamento verbal, ele sucede o discurso oral. Aqui a gente tem uma questão, né? Essa é uma afirmação que, do ponto de vista piagetiano, não seria verdadeira. Do ponto de vista piagetiano, o discurso interno, ele viria antes do discurso oral. O pensamento vem primeiro que a linguagem. Não é a posição do Vygotsky. O que o Vygotsky está chamando de discurso interno é um discurso oral que foi social, que serviu à comunicação nos primeiros anos de vida, né? E que, a partir de uma certa idade, começa um longo processo de internalização. Então, esse discurso interno é um discurso que foi oral e que vai primeiro passar pela fala egocêntrica e depois passar por um processo de internalização e se tornar discurso interno, se tornar pensamento verbal, que é o que a gente faz o tempo todo. Quando a gente está pensando com palavras. E, aliás, diz o Vygotsky, que se a palavra me faltar, o pensamento me escapa. Porque a materialidade é o significado da palavra, né? A materialidade do pensamento é a materialidade, é o significado. O discurso interno é condensado e ele se organiza em significados, ele prescinde da materialidade fônica. Penso nos significados. E, o mais importante, o Vygotsky vai dizer, o discurso interno, ele é monológico, ele é de mim para mim. Isso tem semelhanças com o discurso escrito, porque o discurso escrito, ele também sucede o discurso oral, né? Em alguns casos de processos de letramento extremamente bem-sucedidos, ele pode acompanhar o discurso oral, mas, via de regra, o discurso escrito sucede o discurso oral, aparece depois, mas não é a sua tradução, né? O discurso escrito não é uma tradução pura e simples do discurso oral. O discurso escrito exige uma semântica deliberada, eu preciso burilar o meu texto, cuidar das palavras, escolher a palavra certa, cuidar da sintaxe, cuidar da estrutura, cuidar dos recursos, para que ele diga exatamente o que eu quero que ele diga, né? Para que a ausência do meu corpo não faça falta. Ele também prescinde da materialidade fônica, não é? E ele é monológico. Ele tem monológico aqui entendido como a moda do monólogo. Monológico no sentido de monogestionado. Eu, autor, sou o responsável enunciativo por aquele texto. Embora eu possa tramar muitas vozes, mas quem dá esse acabamento sou eu. Então, ele é a moda do monólogo, mesmo que tenha muitos diálogos dentro do meu texto, como a crônica vai ter, como as memórias podem ter, e outras formas das vozes entrarem no poema e no artigo de opinião. Mas o acabamento é a moda do monólogo. Isso tem a ver, isso que a gente acabou de falar, tem a ver com o seguinte. O discurso interno, esse pensamento verbal, ele é um discurso para si. Eu falo comigo, eu penso comigo. Penso no que vai bem, no que vai mal, o caminho que eu vou fazer, o que eu quero decidir, o que eu tenho... E por isso ele pode ser objetivo e conciso. Ele pode ser curto, de poucas palavras. Para que serve o discurso interno? Esse pensamento verbal serve para quê? Ele serve para orientar e controlar a minha ação, né? Então, eu penso para tomar decisões, eu penso para refletir sobre como eu vou fazer determinada coisa, eu penso para saber um caminho, eu penso para saber onde eu vou almoçar, né? Ele orienta e ele controla as minhas ações. Ações motoras, ações práticas ou ações de linguagem. Mas como é de mim comigo mesma, ele pode ser telegráfico. Então, quando eu penso um caminho, eu penso um caminho assim. Ah, rua tal, tal, entro aqui, tal. Né? 4 palavras e eu vou daqui na Paulista. Se eu for explicar esse mesmo caminho, como é que eu saio daqui, chego na Avenida Paulista, para alguém que está na minha frente, eu, pessoalmente, não devo fazer isso, porque vocês não vão chegar. Mas alguém mais localizado, se for ensinar, vai fazer o quê? Vai transformar essas 4 palavras, Sumaré, sei lá, enfim, vai transformar essas palavras num discurso com muito mais palavras.
né? Vai ter sintaxe nesse discurso. E o que define o tamanho desse discurso? Vão ser os parâmetros da situação de produção. Se eu estiver ensinando esse caminho para alguém de São Paulo e que é minimamente localizado, eu posso usar menos palavras. Se eu estiver explicando esse caminho para alguém de fora, que não conhece nada, eu vou ter de usar muitas palavras, dar muitas referências, de preferência escrever, fazer um mapa, né? Para que ele consiga chegar lá. Então, o detalhamento é variável em função do gênero, em função do interlocutor, em função dos objetivos. Os nossos alunos, via de regra, lidam bem com esse detalhamento do discurso oral nas suas situações cotidianas. Isso já não é verdade quando se trata de um uso público formal. Então, se ele tem de fazer uma apresentação, se ele tem de fazer um seminário, se ele tem de participar de um debate regrado, se ele tem que fazer uma entrevista, não necessariamente ele lida tão bem com esse detalhamento. Por quê? De novo, porque, a exemplo do que o Vygotsky fala para o discurso escrito, esse gênero secundário, que é o seminário, a apresentação, a entrevista do especialista, requer uma representação do interlocutor e um ajuste do que dizer e do como dizer em função das finalidades e do gênero, igual a dos discursos escritos prototípicos. Então, ele vai ter essa mesma dificuldade se for um gênero secundário, um gênero público formal, ainda que escolarizado, como é o seminário e a apresentação, mas ele também vai ter que aprender, e aí a gente sabe há quanto, desde os PCN, pelo menos, que a oralidade e os gêneros orais devem ser tomados como objetos de ensino, porque, de fato, a gente precisa ensiná-los a como falar e ao que falar nessas situações públicas, de uso público da linguagem, e que vai definir, em função do gênero e da situação de interlocução, o grau de detalhamento desse discurso oral. Em alguns casos, como eu disse, o fato do interlocutor estar presente e poder intervir ajuda, né? No caso do discurso escrito, esse interlocutor está ausente, né? Então, essa intervenção do interlocutor, qualquer que seja ela, gostei, não gostei, entendi, não entendi, concordo, discordo. Concordo mais ou menos. Achei brega esse verso. Achei lugar comum. Tudo isso eu vou ter que antecipar como autor. Eu vou ter que antecipar a reação, né? E é por isso que o meu texto, né, para que ele cumpra as suas finalidades, ele vai ter que ser tratado e pensado nas 3 dimensões, né? Esse texto escrito na dimensão discursiva, na dimensão textual e na dimensão linguística. Eu acho que tem uma citação aqui da Roxane que eu quis trazê-la para a gente ficar com ela. É desse mesmo texto que eu falei, tá? Garantindo a todos o direito de aprender. E ela diz assim: aprender a escrever é aprender novos modos do discurso, gêneros, novos modos de se relacionar com interlocutores, muitas vezes virtuais, novos modos de se relacionar com temas e significados, novos motivos para comunicar em novas situações. Aprender a escrever é, aqui sim, construir uma nova inserção cultural. Então, para que de fato a escrita permita, promova uma nova inserção cultural, ou seja, para que de fato a escrita, o aprendizado dos textos, a maestria na produção de textos, para que ela possa garantir aos nossos alunos a possibilidade de uma inserção cultural mais crítica, mais reflexiva e mais atuante, eu preciso que esse menino aprenda a escrever e possa usar a escrita de uma maneira completa e diferente de um mero exercício escolar. Então, ele precisa ser capaz de ler e escrever diferentes gêneros, de diferentes esferas, visando a diferentes interlocutores, para cumprir diferentes finalidades, movido por diferentes motivos, né, que os façam participar desta sociedade letrada nas suas diferentes esferas, com consciência do que ele está fazendo, com a possibilidade de usar a escrita como uma ferramenta de inserção e de participação.
eu quis retomar com vocês esse percurso que o Vygotsky faz para mostrar, então, que pensar esse leitor e representar esse leitor ali nos moldes do discurso escrito é uma tarefa extremamente difícil, porque ela é muito diferente do que eu faço na oralidade e mais diferente ainda do que eu faço eu e o meu pensamento. Então, a gente chega aqui na ideia do que é representar esse interlocutor, que diferença isso faz para o meu processo de escrever e reescrever. Tanto o processo de escrever um texto, quanto os processos de revisá-lo, editá-lo e reescrevê-lo, devem ser guiados pela representação do interlocutor, que é o leitor. Então, vocês imaginem que eu tenho de tomar aqueles significados do que eu quero dizer. Os alunos falam muito assim para a gente, está tudo aqui na minha cabeça, mas eu não consigo pôr no papel. E isso é verdade. Em grande parte das vezes isso é verdade. Eu tenho significados ali no meu discurso interno. Eu fiz, por exemplo, a pesquisa, eu levantei uma série de argumentos sobre a questão polêmica que eu vou tratar no meu artigo. Né? Eu tenho essas questões aqui, eu li, eu entendi o que um pensa, o que o outro pensa, está tudo aqui. Como é que eu linearizo, como é que eu textualizo esses significados que estão no meu discurso interno? Falar é um pouco mais fácil, né? Porque eu vou falando para a professora e ela vai me fazendo perguntas, ela vai estruturando, e é assim, naquele diálogo, o meu texto oral vai virando um monólogo, vai virando um texto. Mas na hora de pôr no papel, eu preciso que esse meu leitor esteja precisamente representado para eu saber que argumentos eu vou colocar, que argumentos eu vou deixar de fora, quais eu vou colocar primeiro, quais eu vou colocar depois, que efeitos eu vou usar mais no meu artigo de opinião, por exemplo, você mais irônico, você mais crítico, você mais teórico acadêmico. Todas essas decisões passam por esse leitor. Então, vai ser mesmo a capacidade de supor o leitor, de considerar o grau de conhecimento compartilhado, de ajustar as finalidades do gênero a uma determinada situação de produção, que vai garantir esse êxito no processo de produção e de revisão do texto.